Boa tarde, pessoal. Eu primeiramente queria conhecer um pouquinho da plateia que a gente tem aqui. Tem algum empreendedor, startupeiro por aqui? Universidade? Universidade? Fundo? Tá certo, é isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco de... É só uma pincelada, na verdade, sobre os clusters de inovação e o Venture Capital no mundo. Antes de começar, eu queria apresentar um pouco a minha trajetória, né? Como vocês veem, o início da minha carreira foi na música, não foi ainda no empreendedorismo dentro da inovação. E a partir disso, né, me formei na UFG, aqui em Goiânia, em música, e a partir disso eu busquei o empreendedorismo porque alguma coisa estava falando mais alto para mim. Então, a gente acabou fundando a Orchestra Innovation Center, que é uma aceleradora de startups. E para contar um pouco dessa história para vocês, eu vou trazer como que tudo isso começou, o porquê uma aceleradora de startups em Rio Verde, Goiás, para fomentar o agronegócio. E dentro disso, eu busquei o Vale do Silício há mais ou menos uns 5 anos atrás, porque era, até então, a maior referência de inovação no mundo. A gente tem outros polos no mundo de inovação, né? Mas o Vale do Silício foi o primeiro e é a referência, né? Desde mais ou menos aproximadamente 1940, se iniciavam os primeiros investimentos em Venture Capital, lá no Vale, isso através de empreendedores, estudantes, pesquisadores da Universidade de Stanford, junto com a NASA, e todos aqui acredito que sabem a história. Então, eu busquei o Vale como aprendizado dentro de inovação. Eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Stanford por um tempo, né, e eu fiquei lá pelo Vale conhecendo o que é ecossistema de inovação, né, aprender na fonte como que a gente desenvolve um ecossistema de inovação para que pudesse trazer para Rio Verde, Goiás, que é um polo do agronegócio, né, forte no Brasil, e gerar negócios dentro de tecnologias para o agronegócio, para satisfazer as necessidades, né, para atender as necessidades e as demandas desse mercado. E aí surgiu a Orchestra Innovation Center. Né, foi a partir disso, eu falo que foi ainda no Vale onde o modelo de negócio da orquestra começou a surgir. E, claro, né, eu adaptei aquele modelo de ecossistema do Vale do Silício para a nossa realidade no Brasil, pois o Brasil está crescendo bastante em inovação, em ecossistemas de inovação, mas ele tem um grande caminho ainda pela frente. Tem muito ainda a evoluir, a gente ainda não é um ecossistema maduro, né, mas a gente vai chegar lá. E a Orquestra Ventures agora ela veio apoiar a Orchestra Innovation Center, que é uma empresa de Venture Capital, né, que investe nas startups. Bom, isso foi para mostrar para vocês o porquê eu estou falando aqui com vocês hoje sobre Venture Capital e o porquê eu estou falando sobre cluster de inovação. Qual é a importância disso? Todo mundo sabe que hoje vários empreendedores, né, aqui devem ter, não sei quantos empreendedores devem ter aqui hoje, estão desenvolvendo tecnologias e soluções para reais problemas e com um investimento muito menor, né, e trazendo eficiência para os mercados. Hoje não está mais, as inovações e as grandes tecnologias não estão mais no poder apenas das corporações. Isso está, através dos empreendedores, né, a gente tornou esse mercado de tecnologia disponível, né, para todo mundo. E a maior pergunta é, como que o Brasil pode se tornar referência como um ecossistema de inovação? A gente começou, a gente já tem alguns anos no caminho, mas como a gente pode acelerar o nosso ecossistema, ganhar cada vez mais maturidade e se tornar referência? A gente pode, sim, aprender com a referência em inovação no mundo, que é o Vale do Silício.
A gente sabe que tem outros polos de inovação no mundo, a gente tem a China e outros grandes, mas de onde nasceu toda a metodologia, toda a formação de ecossistema foi lá, foi no Vale do Silício. E eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre isso. Então, o Vale do Silício, ele é mais que uma geografia. O que faz o Vale do Silício ser o que é e como a gente pode trazer isso para o Brasil? Principalmente os comportamentos do Vale do Silício. Além do Vale do Silício ser um cluster de inovação, ser um padrão internacional, né? Eles criaram um padrão internacional de Venture Capital e um método de inovação e investimento, ou seja, que funciona, né? Que entrega eficiência. Além disso, o que faz lá ser um local que se desenvolve tanta tecnologia? É a diversidade, ou seja, o Brasil tem um grande ponto aí, a gente é um país com muita diversidade e isso ajuda muito. Mas, ok, a gente pode desenvolver um cluster de inovação, a gente pode trabalhar, a gente já usa o padrão internacional que é do Vale do Silício hoje, né? Isso é no mundo inteiro. A gente já usa métodos de inovação e investimento, né? Agora, o que a gente tem que trazer para se tornar referência ao longo dos anos no mundo como polo de inovação? É o comportamento. O mais importante dentro de um ecossistema de inovação é o comportamento. E isso gera a cultura da inovação, que vocês ouvem falar a todo momento, mas o que ainda falta, né? Falta no Brasil ainda a interação entre os componentes do ecossistema. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre como acontece essa interação. Ela está acontecendo, ela começou, mas tem muito ainda o que ganhar sinergia nesse ecossistema. A cultura da inovação que eles têm lá são conexões rápidas, eficientes. Se alguém no Vale do Silício não responde o seu problema, não resolve o seu problema, essa pessoa vai te indicar alguém específico para resolver o seu problema. E isso é de uma forma muito rápida. Então, é por isso que lá gera tantos negócios, por conta das conexões. O Smart Money, que todo mundo sabe, não é apenas um investimento, é trazer um investimento com recursos, né, de know-how, de investidores que entendem seu negócio. E, principalmente, é um mantra lá, fale, mas fale rápido. Falhar rápido é apoiado no Vale do Silício. As startups vão falhar e eles apoiam que elas falhem rápido para que ela consiga atender o mercado e não quebrar no meio do caminho. Aqui é uma explanação. Esse é um professor da Universidade de Stanford explicando um pouquinho da conexão do Vale do Silício, do networking. Vocês observem, não sei se vocês conseguem ver com nitidez, ali no lado esquerdo é a Universidade de Stanford. Olha como as conexões são geradas nessa universidade em comparação com o MIT, com Harvard. É muito mais complexo, né? É uma rede muito maior que se intercala de variáveis formas. É isso que acontece no Vale do Silício, ou seja, conexão. Você precisa conhecer as pessoas certas para o seu negócio. E falando de ecossistema, como eu comentei antes, a localização é super importante. Você ter os clusters de inovação, então o Brasil está caminhando para ter esses clusters de inovação. A gente já tem no Brasil clusters em vários segmentos, por exemplo, Goiás é um cluster do agronegócio, né? É o mercado que a gente trabalha, mas é um cluster do agronegócio e por isso, e outros, né? Outras áreas também. Nosso sudoeste goiano, Rio Verde, Goiás, é exclusivo agronegócio, então ali está se desenvolvendo um cluster de inovação também. Além disso, o capital de risco, né, que é o Venture Capital, ele envolve o quê? Empreendedores, né, empreendedores, soluções e investimento. E o ecossistema como um todo. Por isso que eu falo, não existem startups que vão crescer se ela não tem um ecossistema para apoiá-la. E o ecossistema são várias pontas, é ele como um todo.
E o governo, além das grandes corporações, né, dos fundos de investimento, os empreendedores, a gente também tem a atuação do governo como facilitador de tudo isso. Para engajar o ecossistema, o que a gente precisa? A gente precisa unir as pessoas que desenvolvem as tecnologias, né, que entra o capital de investimento para investir nessas pessoas, e esse círculo ele continua sempre. Dá oportunidade, a partir que os empreendedores aqui no ecossistema empreendedor percebem uma oportunidade de mercado, ele entra para esse ecossistema para que ele gere valor lá na ponta, né, para ele chegar lá no cluster de inovação e gerar valor. Agora é a parte mais importante. De tudo que eu falei aqui, tem uma coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, levassem para casa e avaliassem. Os componentes de um cluster de inovação. Ou seja, ainda no Brasil a gente vê algumas iniciativas particulares, às vezes pelo governo, às vezes por algumas corporações, alguma aceleradora, pela startup, mas a gente ainda não chegou num ponto de mútuo compreendimento, né, em que todos esses integrantes do ecossistema se conversem a todo momento. E aqui a gente tem universidades, a gente tem os empreendedores, os investidores, né, a gente precisa de capital. Se a gente não tem uma grande quantidade de capital de risco aqui, né, e aqui são CPFs mesmo, e algumas corporações, se a gente não tem isso, a gente não tem investimento para investir nas startups e para gerar tecnologia. Então, além dos profissionais do governo, a gente precisa das universidades também, e isso tudo precisa estar interligado. Vocês vão entender um pouco mais nos próximos slides. Não está aparecendo aqui. Enfim, essa gravura é um cluster de inovação dos Estados Unidos. São clusters, na verdade, em várias regiões, todos os clusters de inovações que ele tem. Por exemplo, Vale do Silício, a gente tem algumas áreas específicas, tem outras regiões que são outras áreas. Então, você vê o país inteiro com clusters de inovação em geral, né? Ou seja, o Brasil também. O Brasil tem suas áreas, cada área forte no seu mercado, e é isso que a gente precisa desenvolver. Então, dentro dos clusters de mercado, seja em que indústria for, a gente precisa desenvolver os clusters de inovação. Então, os 5 comportamentos, né, desses clusters, o primeiro deles, a startup precisa nascer pensando global. Se ela não pensar global, ela já fica para trás. Então, isso é um dos comportamentos dos clusters de inovação no mundo. Esses clusters precisam ter vínculo com outros clusters de inovação, ou seja, o Brasil precisa ter vínculo com outros clusters no Brasil, Goiás, com Rio Grande do Sul, com Minas Gerais, mas também com outros no mundo, porque isso, se você desenvolve uma tecnologia aqui hoje, né, em Goiânia, e você não está por dentro de um ecossistema global, você pode estar desenvolvendo uma tecnologia que já é obsoleta. Então, essa é a importância de você estar num ecossistema que te apoie globalmente. E alguns fundamentos de capital de risco, aqui para quem não conhece, e para quem já conhece é só trazendo na lembrança mesmo. A gente falou novamente que o papel da localização dos clusters de inovação é muito importante, isso dentro do capital de risco, do Venture Capital. A disrupção, a inovação e o desenvolvimento de tecnologia, ele acontece através da disrupção. Então, isso precisa ser potencializado e esses integrantes do ecossistema precisam investir nisso para que isso aconteça. Um pouco aqui do que a gente tem... Opa, passou aqui. Deixa eu ver se está certo. Aqui, vamos lá. Isso aqui é muito importante. Essa é a curva S.
é a curva do ciclo de vida, né, da tecnologia. Vocês podem perceber que aqui ainda é a fase de research, de pesquisa. Essa pesquisa ela começa nas universidades, nos laboratórios, certo? Aqui por muito corporate também, nas corporações, nas pesquisas de dentro das corporações. Aqui é a fase de pesquisa. Aí vocês vão percebendo que começa a ter um crescimento grande nesse segundo gráfico aqui, até chegar à maturidade lá em cima. Ou seja, aqui é um momento em que os empreendedores entram, né, para fazer negócios, para desenvolver modelos de negócios e testar modelos de negócio. É onde os venture capitalists, né, que são os investidores de venture capital, entram para investir nessas tecnologias. Então, eles pegam um momento de sweet spot, que eles chamam. É o momento ideal das startups. Vocês podem perceber que esse é o crescimento alavancado delas. Então, é esse momento que a startup vai ser investida por grandes fundos de investimento em venture capital. E aí sim ela se torna madura, né, uma empresa madura, e aí são fundos muito grandes que vão investir nela. Eu acho que está faltando... Ah, não, está aqui. Dentro disso, eu vou pular aqui alguns slides. Por que eu estou falando tudo isso? Porque não é só criar uma tecnologia, né, que tenha, você perceber uma oportunidade de mercado e você criar uma tecnologia que solucione algum problema. É você pensar nessa fase, nesse estágio. Esse aqui é o grande estágio que a startup tem que percorrer de financiamento, é o ciclo de vida dela. Por que tantas startups morrem? Né? Elas vão morrer aqui nesse princípio. Chegar em Series A não é fácil. É ali um momento em que a maioria das startups morrem. Né? A gente tem uma métrica aí de 98% de startups, elas não conseguem seguir, não conseguem crescer. Então, por que eu estou falando isso? Se você é um empreendedor, ou se você é um investidor, ou se você apoia startups, você está dentro do ecossistema, se você é uma universidade, você tem que estar próximo a um ecossistema de inovação que entende todo esse caminho. Porque se você desenvolve uma tecnologia aqui, que ela pode até ser uma boa tecnologia, mas ela não tem um mercado, ou ela não vai ter um crescimento exponencial como os fundos de investimento querem para investir, essa startup ela vai morrer, ela não vai ser investida lá na frente. Então, captar um investimento seed, ali no começo, é uma coisa. Agora, você captar Series A, Series B e em diante, essa startup tem que estar mostrando um alto crescimento de mercado, um alto potencial de escala, né? Porque senão os investidores não vão investir. Então, é por isso que eu trago para vocês a reflexão de que esse ecossistema de inovação precisa estar interligado. As universidades precisam estar interligadas com os fundos de investimento. Os empreendedores precisam já entender ali dentro das universidades como que é esse caminho. Porque é um caminho árduo, é muito difícil, é um caminho difícil, mas é possível. Então, quanto mais informação você tiver no início da sua startup, sabendo quais são as dificuldades que você vai ter no caminho, melhor, né? Melhor para que você já desenvolva um modelo que tenha possibilidade de crescimento, como os VCs ali na frente. Aqui, alguns VCs já entram em capital seed, no final do seed, no Series A, outros em Series B. Né? Então, você vai ter várias rodadas de investimento. São mais ou menos 10 anos para uma startup ganhar maturidade e ela ir para a IPO. Então, são 10 anos de rodadas de investimento. E outro ponto muito importante, a startup não pode captar menos do que ela precisa, ela não pode ter o equity dela valorizado abaixo do que porque isso vai acabar penalizando os fundadores, isso vai desmotivar os fundadores. Então, os fundos VCs têm que ter esse cuidado, e os grandes fundos, os bons fundos renomados, eles têm, né, de não jogar para baixo o valuation dessas empresas, e, ao mesmo tempo,
muitos empreendedores fazem o grande erro de jogar lá para cima o valuation, né, para captar mais recursos. E o que eles fazem com isso? Eles acabam matando a startup. Porque se eu jogo o valuation de uma startup aqui nesse início, acima do que deveria ser, nas próximas rodadas de investimento, os próximos investidores não vão investir. E como é que essa roda gira? Vou mostrar aqui para vocês. Como que funciona o investimento em startups, né? O Venture Capital. Primeiro, você tem as startups, né? O capital de risco ele é investido, esse capital vem de fundos de pensões, vem de fundações, de CPFs, de family offices, e esse investimento é feito, né? Aí a gente tem o investimento em Venture Capital com participação limitada nessas empresas de alto potencial de crescimento, né? Porque para ser uma startup, você tem que ser de base tecnológica e ter alto potencial de crescimento. Aí você tem o capital de risco investido nessas empresas. A partir que tem um capital de risco investido nessas empresas, essas empresas precisam crescer. Elas crescem. Elas crescem para dar retorno para aqueles investidores que vão vender essa empresa ou vão continuar em próximas rodadas de investimento, e eles tiram uma liquidez disso. Ou seja, captam investimento, essas empresas recebem esse investimento, elas crescem e elas vão para uma nova rodada de investimento para captar mais investimento para suportar o seu crescimento. Então, se você aumenta o valuation dessas empresas numa fase errada, se o empreendedor está preocupado em aumentar o valuation dele, ele pode ter um problema num próximo round de investimento de captar novamente, porque o investidor vai olhar, essa empresa está altamente valorizada, eu não vou entrar, ela não vai crescer o que ela está se propondo a crescer, dando o retorno que ela está dando, não é competitivo para um investidor de Venture Capital entrar, porque ele só entra onde ele vê um alto potencial de crescimento. O crescimento tem que ser grande, tem que ser rápido, então tem que ter um cuidado muito grande, nem desvalorizar o valuation e nem supervalorizar o valuation das startups, porque ambos quebram as startups. Então, o maior cuidado como ecossistema é a gente apoiar as startups de forma correta, para que elas não falhem e não percam uma oportunidade. Aqui eu trouxe uma visão clássica, falando com vocês antes aqui sobre o papel da disrupção na criação de oportunidades, né? Essa curva S, né, de disrupção que a gente acabou de mostrar aqui para vocês, como é que ela acontece, né, da pesquisa até a maturidade. E aqui é uma visão de como começa a busca pela inovação, pelo desenvolvimento de tecnologia, né? A gente tem a inércia, onde não acontece nada. A interação é onde alguns componentes, né, alguns players começam a se interagir, buscando mudanças, né, para melhorar algumas decisões e algumas ações. Agora, no outro ponto, é onde gera inovação. É onde a gente busca mudanças que criam novas ações, não as mesmas ações, novas ações. Isso é inovação. E disrupção é além de inovação. É aquelas tecnologias que vocês conhecem, que quando são criadas, a anterior, ninguém quer mais saber dela. Ela não existe mais. Ela perdeu totalmente o mercado. Isso é disrupção, né? É as mudanças que fazem o antecessor de mercado perder o mercado. Ele fica obsoleto, ele não faz mais sentido. Então, essa é a busca para a disrupção, né? Cada ponto aí tem a sua importância num ecossistema de inovação. Está travando aqui um pouquinho, gente, o slide. Espera aí, só um minutinho. Enfim, vamos voltar Então, eu volto novamente a falar com vocês sobre a cultura da inovação. Lembrando vocês que é um comportamento. O que a gente precisa gerar? O comportamento de clusters de inovação. É a gente ter interação
com os ecossistemas de inovação, e esse ecossistema de inovação ele precisa estar interligado por todos os seus integrantes. Todos esses integrantes, esses componentes precisam se conversar. Então, não existe inovação realizada apenas pela universidade, ou realizada apenas por uma aceleradora de startups, ou apenas com um fundo e um empreendedor. Não existe. Ela pode até acontecer, mas o risco da falha é muito grande. Quando a gente fala em inovação, o risco já é altíssimo. 98% das startups em fase inicial morrem. Já é grande. Então, se você quer trabalhar sozinho em inovação, a probabilidade de você ter uma falha é muito grande. Os estudos mostram isso. E é isso que eu volto a falar, o porquê que o Vale do Silício se tornou o maior, né, o mais renomado hoje ecossistema de inovação no mundo, porque foi o primeiro e é quem desenvolveu todo esse ecossistema. Então, precisa sim, o ecossistema está interligado. O governo está interligado junto com as universidades, interligado com os empreendedores, com as aceleradoras e com os fundos de venture capital. Sem esse modelo girando e se conversando, não acontece. A gente não vai ganhar eficiência na inovação. Então, hoje, o Brasil ele está caminhando para a maturidade. Da mesma forma que a gente tem essa sweet spot, aí, a curva S da tecnologia para as startups, a gente tem também uma curva para ganhar maturidade como ecossistema de inovação. E a gente está nesse caminho, só que a gente pode acelerar ele. Então, todos nós que somos partes desse ecossistema precisamos integrar todos os players, todos os componentes, para que façam inovação em conjunto e não separadamente. É isso que eu tenho visto pelo Brasil, né? E eu acho que hoje é a nossa maior falha, está aí nessa integração do ecossistema, é onde a gente precisa ganhar maturidade. É isso, pessoal. O último slide não está aparecendo, mas agradeço vocês. Obrigada e espero que tenham... Oi? Vou abrir para perguntas também. Alguém tem alguma pergunta? Boa tarde. Você falou que a China é um... Opa. Eu sou Bruno Henrique, sou de Goiânia. Você falou que a China é um dos grandes desenvolvedores de tecnologia. Como é possível a China substituir os Estados Unidos se lá não tem essa cultura de inovação de liberdade? É possível um Vale do Silício, por exemplo, surgir em uma ditadura? Como é o caso da China, do Irã, da Arábia Saudita? Eu não sei se eu escutei muito bem, mas eu vou responder no geral aqui. Então, a China é um grande polo de inovação, né? Ela está crescendo muito e ela vem até se sobressaindo nos últimos anos ao Vale do Silício, né? Muito também porque ao tamanho da China, né? É um país enorme. A gente tem outros países aí, como a Índia também, muito forte aí, que tem um grande potencial. E isso acontece de forma muito rápida. E lá a mão de obra ela é mais barata, né? Eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, no Vale do Silício, a maioria dos desenvolvedores não são americanos, porque o Vale do Silício se tornou muito caro. Esse é um dos grandes... Por que está migrando tanto? Porque eles estão pegando muito mão de obra da Índia, do Brasil. A mão de obra não vem americana e do Vale lá, porque estão as maiores corporações do mundo, estão no Vale do Silício, né? E tanto que o Vale do Silício é uma região, a região que tem o maior PIB do mundo, é o Vale do Silício. Se fosse um país, seria o país mais rico do mundo, né? Só aquela região, porque estão as empresas mais valorizadas do mundo. Então, o preço para o custo, né, de aquisição de pessoas se tornou muito alto. E a China é diferente disso. Então, a gente vê, e eles têm um grande potencial de tecnologia, se construiu um ecossistema de inovação. E, assim, a China pode passar o Vale do Silício? Pode. Agora, em termos de maturidade de ecossistema, não. Lá é desde 1940,
as universidades e esse ecossistema se conversa muito bem há muitos e muitos anos. Eu acho que como um ecossistema de inovação, na minha opinião, a China não passa. Como um ecossistema, né? Eu estou falando do conhecimento adquirido ao longo dos anos. Agora, essa mentalidade, esse mindset. Agora, como desenvolvimento de tecnologia, a gente vê se migrando muito, principalmente pelo alto custo do Vale do Silício. Inclusive, hoje existem outros polos de inovação nos Estados Unidos também, né, como Miami está se tornando. Por isso, esse pessoal, essas empresas começaram a migrar para outras regiões. Canadá, por exemplo, o Canadá está muito próximo dos Estados Unidos ali, começaram a migrar para outras regiões, sem falar também na Europa, né? Na Europa a gente também tem alguns, vou dar um exemplo até na minha área, que é o agronegócio. A Holanda é um polo de inovação no agronegócio fortíssimo, né? Então, a gente vê esse movimento no mundo inteiro. Agora, o Vale do Silício nunca vai deixar de ser quem ele é, por conta das renomadas universidades que tem lá, né, Berkeley, Stanford, os maiores fundos de investimento em Venture Capital que mais investem no mundo estão no Vale do Silício. Então, eu vou até voltar um pouquinho aqui. Não dá mais. Mas não apareceu uma foto do cluster, né, do Vale do Silício, onde mostram quantos fundos de investimento existem lá, numa região. É muito pequena a região, é muito pequena. É uma região minúscula, a cada esquina você está ou numa aceleradora ou num fundo de investimento famoso, ou startups ou grandes empresas que foram para IPO, e as maiores empresas do mundo, como Apple, Microsoft, está tudo lá, tudo numa única região que é pequena. E é por isso que esses integrantes acabam, é por isso que tudo acontece lá. Você está aprendendo com os melhores, numa região tão pequena. Então, acho assim, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Eu acho que ultrapassar aquela região, eu acho difícil, a não ser que aconteça alguma coisa, como você falou, né, alguma questão, né, uma influência de governo, algum problema que faça com que essas empresas saiam daquela região. Alguém tem mais alguma pergunta? Olá, meu nome é Rafael, sou de Goiânia e eu queria uma dica, trazendo para o nosso cenário do Brasil, uma dica sobre o nosso ecossistema aqui. Como entrar, como fazer parte, uma dica sua. Certo. Vai depender da... Você é um empreendedor? Um empreendedor que quer desenvolver uma startup, ele começa... Primeiro, ele vai buscar as incubadoras, né? Eu falei antes um pouquinho, é a parte de pesquisa, é o começo de uma startup, certo? Então, você vai buscar... Você não vai ir numa aceleradora ou num fundo de investimento, né? A não ser que você conheça alguns integrantes que possam te indicar outras pessoas. Mas você é de Goiânia. Então, aqui em Goiânia, a gente tem já várias iniciativas, como hoje, né, vindas do governo, vindas dentro das universidades. Então, primeiramente, com a sua startup, você deve desenvolver tecnologia, tentar buscar um bom time. Primeiramente, o time é o que vai fazer acontecer. Todo mundo preocupa com tecnologia. Os VCs... Essa é a mentalidade do Vale do Silício. Ele está mais preocupado com o time que vai fazer aquilo acontecer do que com a tecnologia. Porque ele sabe que a tecnologia, se ela tem mercado, se ela tem um potencial, ele consegue desenvolver e melhorar ela. Agora, se o time não for bom, não tem nenhuma tecnologia que aguente esse mercado. Então, primeiro conselho é buscar formar um bom time, né, as pessoas certas, para cada componente, para cada necessidade da startup, as pessoas certas. Segundo, é buscar os ambientes do ecossistema, como incubadoras, que eu falei, as universidades, né, pesquisadores, para que apoiam o início da criação dessa startup e também o desenvolvimento de um MVP. Aí, a partir disso, você tem as aceleradoras, né, aqui no Brasil.
Tem aceleradoras que começam mais de início, ainda num capital seed. E quando você tiver no capital seed ali, que você já tem algum investimento, pelo menos dos fundadores, né? Primeiro você vai buscar investidores anjos, que costuma começar com a família. A família começa e depois vai seguindo. Aí você vai buscando isso, você vai capitalizando, mas busque os ecossistemas de incubadoras, as universidades, e depois tem um grande caminho pela frente, aí sim, as aceleradoras e por diante. E os fundos de investimento, né, as empresas VC mesmo, para investimento. Isso já é numa fase mais, não tão early stage, é ali num pre-Series A, Series A e em diante. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente não tem mais tempo agora. Mas eu te respondo, pode deixar. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado, Natália.